Essas pessoas nunca leem livros? Perguntou Sofia. Eu já tinha virado a chave na ignição e meu pé estava no acelerador, mas notei o desespero crescente em seu rosto ao ouvir o nome Johanna. Para obter conhecimento intelectual, não, respondi. Para isso, eles têm suas próprias experiências individuais. Mas isso não significa que Dascalos ou Costas sejam bárbaros ignorantes. Muito pelo contrário, Costas se formou em engenharia na Inglaterra, e Dascalos se formou na Academia Americana em Larnaca. Mais tarde, embora nunca tenha deixado a ilha, obteve diplomas de várias instituições de ensino superior inglesas por correspondência, com distinção. Eu quero conhecer essas pessoas! Ela gritou enquanto se despedia de mim. Nas semanas seguintes, minha esposa, Emily, e eu acompanhamos Sofia em vários encontros com Costas e Dascalos. Quando ela deixou Chipre para retornar ao Canadá, a mudança em sua visão de mundo já era perceptível, resultado das longas conversas. Além disso, após nosso último encontro, Dascalos piscou para mim cúmplice e murmurou, ela está pronta. Chegou a hora de Sofia embarcar na longa jornada que a levaria ao despertar. Ela prometeu que voltaria ao Chipre por um período mais longo na próxima vez, para ter a oportunidade de mergulhar mais profundamente no mundo de Dascalos e Costas. Eu a entendi perfeitamente. Vi meu antigo eu de 10 anos atrás em Sofia, quando me deparei pela primeira vez com a espiritualidade única de Dascalos e Costas. Mundos inferiores e infernos. Stefanos e eu chegamos à casa de Dascalos em Strovolos às 10h30 da manhã. A porta da frente estava escancarada, o corredor banhado pela luz quente do sol de verão. Dascalos estava sentado sozinho em um canto escuro. Ele parecia completamente exausto, como se toda a força vital tivesse sido sugada para fora dele. Dascali, o que aconteceu com você? Exclamei assustado. Ele ergueu ligeiramente as pálpebras, fez um gesto com a mão e pediu um copo d'água. Vou contar mais tarde, sussurrou. Ele bebeu o copo d'água até a última gota e suspirou de alívio. Acabei de voltar de um inferno. Tive que ir até lá. Se vocês soubessem como é desagradável visitar esses lugares. E seu rosto se contorceu em uma careta. Vendo nossos olhares interrogativos, ele começou a nos contar os acontecimentos em detalhes. Enquanto isso, sua força começou a retornar. Enquanto o homem vive no plano terrestre, sua consciência pode ser mais facilmente sintonizada com as vibrações dos mundos psiconoéticos inferiores, porque eles estão mais próximos das vibrações materiais grosseiras. Um dos meus conhecidos do mundo espiritual, um ajudante invisível, me pediu para ajudá-lo com um amigo que havia ido para uma das regiões astrais espirituais mais baixas. Eu a chamo de astral espiritual porque, como vocês sabem, os níveis astrais, psíquicos e mentais, noéticos, se interpenetram. Onde não há pensamento, não há emoção. E esses mundos no plano material se manifestam. Em um espaço de luz ofuscante, entrei em contato com esse ajudante invisível e conversamos. Foi maravilhoso lá em cima. Venha comigo, vamos ajudar meu amigo. Ele me convidou, dizendo que já o havia visitado tantas vezes, mas em vão. Se ele mesmo não quiser sair do seu próprio inferno, não será fácil ajudá-lo. Respondi. Mas vamos direcionar nossa consciência para ele nos criar ao lado dele. Vocês sabem, nos mundos astrais espirituais, a pessoa pode se mover coordenando sua consciência, se quiser, em um flash, em décimos de segundo, pode estar em qualquer lugar, mas se preferir, pode se aproximar de algo gradualmente. Depende da vontade da pessoa qual método ela escolhe. Bem, nós descemos. Estava escuro como o breu. Assustadoramente assustador. Tentei focar, na esperança de pelo menos conseguir distinguir os contornos ao nosso redor. Acontece que aquele mundo também era maravilhoso em termos de formas e figuras, com montanhas, vales, rios, até notei algo parecido com um mar, mas estava imóvel e silencioso. Comentei com meu ajudante invisível que raramente visitava esses lugares sozinho. Era como uma noite escura como o breu, com a lua crescente brilhando fracamente. Não pode ser mais claro neste lugar, disse meu conhecido, porque aqueles que vivem aqui não suportariam. A graça divina também opera aqui. A escuridão que você percebe vem de dentro daqueles que vivem aqui e também afeta o ambiente externo. O ar é sufocante, reclamei, como se tudo estivesse apodrecendo. Eles criam essas condições para si mesmos, e meu amigo continuou a explicar, porque isso combina com eles. Nos encontramos em frente a uma casa 4 vezes maior que a minha, continuou Dascalos. Batemos no enorme portão de ferro, mas ninguém respondeu. Pareceu-me que meu conhecido invisível não era o mais experiente, porque tive que cutucá-lo para passarmos pela parede. Lembrei-lhe que era inútil batermos em nossa situação atual. Então, nos criamos dentro da casa e encontramos um homem sentado na sala mal iluminada. Tinha certeza de que devíamos àquela pequena luz à graça divina. Era como se uma lâmpada de 20 watts estivesse piscando, mas em comparação com o tamanho da sala, ela emitia uma luz insignificante. O homem estava sentado em uma poltrona escura e aveludada, e desde que nos viu, ele perguntou como entramos em sua casa. Somos seus amigos, respondi a ele. Eu entendo, ele murmurou irritado, vocês também são apenas um tipo de perturbadores, que nunca me deixam em paz. Sinto muito, respondi. Mas diga-me, você gosta de viver aqui? Por que eu não gostaria? Esta é minha casa. E tirem da cabeça que vocês podem roubar qualquer coisa de mim. Ninguém pode roubar nada de mim. Tentei acalmá-lo, não estamos aqui para tirar nada de você. Estamos aqui por um motivo completamente diferente. Veja, esta pessoa é sua amiga, certo? Apontei para meu companheiro. O homem rangeu os dentes.
Eu sei que tipo de amigo ele é. Me deixem em paz. Não preciso de amigos. Você realmente não precisa? Insisti. É melhor você viver sozinho, completamente sozinho? Sim, é melhor. Ele respondeu desafiadoramente. Então me virei para meu conhecido e disse a ele que não podíamos fazer nada por seu amigo no momento, e que seria melhor se nos tornássemos invisíveis para ele, ficando lá ao lado dele, observando o que acontecia. E assim fizemos. Elevamos nosso nível de vibração e, com isso, desaparecemos de sua vista, embora não tivéssemos nos movido 1 centímetro dele. Tive que ajudar meu conhecido a se tornar invisível. Como eu disse, ele era bastante inexperiente nesses assuntos. Sabem, é preciso muita prática para mudar suas próprias vibrações de acordo com sua vontade. É preciso aprender a transcender as formas e as imagens para que se possa tornar invisível, independentemente de sua influência. Então, ficamos lá ao lado dele e observamos o que acontecia. Ouvimos o suspirar de alívio, graças a Deus, eles finalmente foram embora. Mas como eles entraram aqui? Então ele começou a gritar, e uma figura vestida de preto entrou na sala. Parecia um lacaio. O homem continuava gritando com ele, como aquelas pessoas entraram aqui agora. Você deixou a porta da frente aberta de novo? Foi só então que entendi o que realmente estava acontecendo. O lacaio era na verdade o anjo do homem, que estava tentando persuadir seu protegido a mudar de ideia, mas o homem o rebaixou a seu servo. Assim, o anjo não podia brilhar diante dele em sua verdadeira luz, ele foi forçado a aparecer naquelas roupas escuras, nas quais o homem o vestiu com seus pensamentos odiosos. O homem continuou gritando, continuou Dascalos, sente-se. Ele ordenou ao anjo. Então ele abriu algumas portas de ferro rangendo e puxou uma caixa de metal enferrujada de trás delas. Enquanto isso, ele continuava xingando e perguntando ao seu anjo quem havia roubado seus tesouros. Ele tirou a tampa da caixa e começou a contar as moedas de ouro que estavam lá dentro. Eu tive vontade de rir enquanto o observava. Isso foi. Era o seu castigo, o seu próprio inferno, pensei. Ele contava suas moedas de ouro, de um lado das moedas estava o retrato do rei inglês, do outro, São Jorge. E o homem continuava contando-as, uma após a outra. Até que ele esquecesse onde estava na contagem. Então ele praguejava e começava tudo de novo. Enquanto isso, ele se cansava, começava de novo, e assim continuava indefinidamente. Além disso, ele tinha a obsessão constante de que estava sendo roubado, então seus olhos disparavam descontroladamente pelas pilhas de moedas. Falei com o anjo, que é claro que nos viu, há quanto tempo isso está acontecendo? Você cria o dinheiro para ele? Sim, mas ele continua perdendo. Então eu crio mais para ele contar, e ele perde de novo. Ele não consegue escapar de sua própria prisão. Ele está constantemente preocupado que ladrões o roubem. Mas com isso, ele mesmo cria as circunstâncias que o fazem sentir como se estivesse perdendo seus tesouros. E o que você faz para ajudá-lo? Perguntei ao anjo, que me disse que já havia tentado de tudo para esclarecer ao homem a natureza ilusória de sua obsessão, mas em vão. Eu me ofereci para ajudar com alguns pensamentos eficazes, na esperança de que o homem percebesse que suas moedas de ouro eram inúteis e que era hora de sair de seu quarto escuro, para a luz do sol, para a companhia de outras pessoas. Você acha que eu não tentei isso? Perguntou o anjo. 1000 vezes, mas ele nunca me ouviu. Claro, por que você não tenta também? Vamos ver o que você consegue fazer com ele. Então eu tentei. O homem não deu a mínima, apenas continuou contando seu dinheiro. Então eu investiguei sua encarnação anterior. Descobri que ele era muito rico, mas extremamente avarento, e que acabou cometendo suicídio. Percebi que ele só poderia acabar com seu sofrimento e escapar de sua situação infernal, que ele mesmo havia criado, por sua própria decisão. Quando isso aconteceu com você, Jaskali? Perguntei. Esta manhã. Você quer dizer, enquanto dormia? Não, eu já estava acordado. Não é preciso necessariamente dormir para trabalhar no mundo espiritual. Com isso, Dascalos continuou a descrever a estranha história do homem e do ser angelical que o servia. Enquanto isso, sua força retornou, ele estava cheio de energia, não havia mais nenhum vestígio do cansaço que tanto nos assustou quando chegamos. Quando saímos da casa, tentei entrar em contato com o anjo. Ele era quase transparentemente brilhante. Perguntei a ele por que tudo ao nosso redor estava tão escuro. Suponha, disse ele, que você está em um lugar lindo, mas alguém começa a queimar pneus e o ar se enche de fumaça preta sufocante. Como você se sentiria? Obviamente, muito mal. Mas de sua analogia com a queima de pneus, concluo que você sabe muito sobre o nosso mundo terrestre. Isso é natural, ele respondeu. Bem, neste mundo infernal, a consciência das pessoas é como a queima de pneus que polui o ar terrestre. A paisagem também fica preta porque os pensamentos e sentimentos das pessoas que vivem aqui são tão escuros. E você gosta de estar aqui com eles? Com eles? Quem te disse que eu estou com eles? Ele levantou a cabeça. Estou presente em outros lugares, com outras pessoas, da mesma forma. Agora eu entendo. Respondi. Eu gostaria de saber mais sobre você. Eu já te conheço muito bem. Mas não se preocupe, você também saberá mais sobre mim em breve. Você voltará aqui para ajudar os necessitados. Ah, pare com isso, eu não pude ajudar seu protegido agora. Claro que sim. O amor que você trouxe aqui é a própria ajuda que você pode oferecer, ele respondeu. Você verá, com o tempo ele voltará a si.
Talvez na próxima vez que você vier aqui, ele ainda estará contando suas moedas de ouro, mas nós o visitaremos com mais frequência para apoiá-lo. Só Deus sabe quando ele vai sair desse inferno desagradável. A pessoa realmente tinha a sensação, e Dascalos se voltou para nós, de estar em algum lugar no subsolo. Claro, o homem criou o inferno para si mesmo ao mergulhar em seu próprio mundo de sentimentos e pensamentos. Se alguém lhe perguntasse se ele estava satisfeito com sua situação, ele provavelmente responderia que sim, e nem pensaria em mudá-la. No entanto, dependeria apenas de sua vontade sair de seu próprio inferno. Então Stefanos perguntou sobre como eram as fronteiras entre as diferentes dimensões, e Dascalos começou outra explicação. Entre os diferentes planos e regiões do mundo espiritual, existem na verdade diferenças nos níveis de vibração. A pessoa pode se mover para frente e para trás ajustando sua consciência para a vibração apropriada. Deixe-me dar um exemplo compreensível. Com o rádio, posso captar a transmissão da BBC, onde, digamos, um concerto de orquestra sinfônica está sendo transmitido. Bem, sem ter que mover o rádio ou eu ter que me mudar, tudo o que preciso fazer é simplesmente girar o botão de sintonia e a música grega de Buzuki começa a tocar, que é uma fatia da realidade completamente diferente da anterior. É o mesmo com as vibrações do mundo espiritual, expresso em tempo terrestre. A pessoa pode mudar de lugar em décimos de segundo, ir de um inferno ou paraíso para outro, para frente e para trás, como quiser. Para sair de um inferno, basta elevar seu nível de vibração, por assim dizer, e você se encontrará em um mundo de brilho radiante. Quanto mais alto a pessoa sobe, maior o brilho que encontra, mais claramente percebe a realidade. Posso afirmar com base em minhas próprias experiências, continuou Dascalos após uma breve pausa para respirar, que quanto mais desenvolvida uma pessoa é espiritualmente, quanto mais alto ela sobe na escada do mundo mental, mais próximo ela se torna de seus semelhantes, maior a unidade que ela alcança com eles. Ao mesmo tempo, quanto mais baixo ela desce, mais ela se afasta deles. Não importa quantas pessoas estejam lá embaixo, elas realmente não se notam, não sentem a proximidade dos outros, cada um apenas vive sua própria vida espiritual reclusa e solitária. Enquanto eu ouvia, notei que as afirmações de Dascalos estavam em perfeita harmonia com minhas próprias experiências e com as visões sociológicas e psicológicas tradicionais. Não pude deixar de fazer um comentário resumido sobre isso e então, quanto mais alto o nível de consciência de alguém, menos ele se alienará de seus semelhantes e menos se alienará de si mesmo. Então, encorajado por minha própria declaração, continuei, quanto mais alto alguém eleva seu nível de vibração de consciência, mais próxima é a unidade que ele alcança com outras pessoas e com seu eu superior. Fiquei tão entusiasmado com a revelação de minhas percepções que não pude me conter. Quanto mais baixo o nível de consciência de alguém, menor a extensão em que o amor pode se manifestar em sua personalidade presente. Mas quanto mais consciente a pessoa, mais forte propositalmente ela pode manifestar o amor, até que finalmente atinja o estado de unidade perfeita, quando ela se torna o próprio amor. Excelente observação. Dascalos assentiu satisfeito e então retomou a palavra para explicar outras características das dimensões espirituais. As pessoas também criam lá o mundo com o qual estão acostumadas na Terra. Elas vivem a mesma vida que viviam no plano material, comem suas comidas favoritas, bebem seus vinhos favoritos, vão aos festivais habituais para se divertir, até. E o andar deles permanece o mesmo que era nas condições terrenas. Estranho, observou Stefanos, já que essas coisas que você mencionou servem para satisfazer as necessidades materiais do corpo. Embora eles não tenham mais um corpo. Lembre-se do que tenho enfatizado tantas e tantas vezes, após a morte, as pessoas ainda têm corpos, seu corpo astral e corpo mental. Só porque eles se mudam para o outro lado, o caráter e a compreensão das pessoas não mudam. Os mesmos desejos ainda vivem em seu corpo astral, inalterados, então eles criam lá apenas uma cópia do mundo aqui, aquele ao qual estão acostumados na Terra. Dascalos acrescentou que nas regiões astrais os pensamentos e desejos se solidificam muito mais facilmente na forma de elementais, que então existem na consciência e no ambiente subjetivo daqueles que os criaram. Dascali, perguntei, as pessoas que morreram experimentam os mesmos prazeres aos quais estavam acostumadas durante sua vida material? Claro que sim. Também na área sexual? Sim. Claro, quanto mais alto alguém se eleva nas regiões espirituais, mais sua sexualidade se transforma. Nos níveis inferiores, porém, há pouca diferença entre a sexualidade do mundo astral e a do mundo terrestre. Então não há necessidade de um corpo físico para experimentar prazeres sexuais? Perguntei um pouco confuso. Como você pode perguntar isso? Dascalos balançou a cabeça. A fonte dos prazeres sexuais é o corpo físico ou o corpo astral? Não é nosso corpo emocional que nos torna capazes de união? A esse respeito, o corpo físico é apenas assim, com isso, Dascalos apontou o dedo indicador para o chão. Sem a atitude apropriada de nosso corpo astral, porém, e ele nem se mexe. Ele terminou a frase e, enquanto ria, levantou o dedo indicador. Não é por acaso que existem tantas pessoas lutando contra a impotência hoje em dia. Nas dimensões astrais, portanto, tudo que existe no plano material grosseiro pode ser encontrado, incluindo sexo, graça, gentileza e assim por diante. Os traços de caráter daqueles que vivem lá determinam a natureza daquela região. Ele olha para o seu corpo, mas não encontra nenhum ferimento nele, pois eles curam imediatamente no mundo espiritual. Os falecidos são sempre acompanhados por ajudantes invisíveis, e com a ajuda deles eles desenvolvem em si mesmos a atitude psicológica apropriada que então os leva para a região do mundo astral onde eles devem viver até sua próxima encarnação. Ninguém é colocado onde está por outros. Os ajudantes invisíveis não podem decidir por eles, eles só podem ajudar as pessoas a superar a confusão que surge durante a mudança dimensional.
Eles podem não ter sido maus, eles podem simplesmente estar pagando algum karma nacional coletivo com suas mortes. Nunca podemos saber a razão pela qual alguém cai no campo de batalha. Somente o ser absoluto por trás da lei do karma sabe disso. A maioria dos ajudantes invisíveis são arcanjos. Imaginem quanta paciência esses seres têm para estarem constantemente a serviço da humanidade, independentemente das loucuras de seus protegidos. Eles trabalham constantemente para confortar os caídos e direcioná-los para a região astral apropriada para eles. Acontece que em uma batalha, de 300 pessoas mortas, nenhuma entra no mesmo estado espiritual que seu camarada que caiu bem ao lado dele. Ao mesmo tempo, também observei, continuou Dascalos, que os armênios continuaram suas cerimônias religiosas em sua própria língua, enquanto os gregos ortodoxos cantavam Kyrie eleison, os cristãos católicos ou mormons faziam o mesmo, cada um em sua própria língua, seguindo suas próprias tradições eclesiásticas. Isso significa que pessoas com a mesma mentalidade e atitude se encontram no outro lado e se reúnem na região astral apropriada para elas. Assim, todas as religiões e denominações do mundo podem ser encontradas no plano astral. Além disso, os feriados terrestres afetam aqueles que vivem no outro lado que estão em um nível de vibração quase idêntico aos dos crentes. Nos níveis astrais inferiores, por exemplo, o fanatismo religioso pode ser observado da mesma forma que na Terra. Eu chamo esses lugares de inferno. Mas então a própria Terra é uma espécie de inferno, interrompi. Exatamente, concordou Dascalos. Claro, geograficamente não pode ser considerado como tal. Lembrem-se bem disso. Os estados espirituais criados pelas pessoas transformaram a Terra em um inferno. Ao mesmo tempo, este inferno é diferente dos infernos do mundo espiritual, visto que, no inferno do mundo tridimensional, leis de uma natureza diferente prevalecem do que nas dimensões astral e mental. Para dar apenas um exemplo, em nosso inferno terrestre, a luz e a escuridão se alternam devido à rotação da Terra ao redor do Sol. Os seres que vivem no mundo espiritual, no entanto, não precisam do Sol para que haja luz. No entanto, eles criam uma fonte de luz com seus pensamentos, pois trouxeram suas experiências terrenas com eles. Eles criam seu próprio Sol em sua imaginação. Nos mundos espirituais, tudo irradia luz, mesmo o inferno mais escuro, se aqueles que vivem lá assim o desejarem. Digamos que o maior desejo de alguém seja construir uma bela casa para si mesmo. Em sua vida, no mundo terrestre tridimensional, ele não tem dinheiro suficiente para construir. No nível astral, porém, ele tem a oportunidade de construir uma casa. Quando ele chega lá, ele não para de se surpreender. Quando eu construí tudo isso? Ele criou sua casa com seu desejo. Ele poderia fazer isso, contanto que basicamente vivesse sua vida como uma boa pessoa. Claro, se ele era um vilão inveterado, seu karma o levará para as regiões astrais mais baixas de qualquer maneira, ou melhor, ele se colocará lá. De qualquer forma, se ele desejou uma casa pequena e confortável por toda a vida, quando ele chegar ao outro lado, ele se encontrará diretamente nela. Será exatamente como ele imaginou. Ele a constrói e se encontra nela, se ele a merecer, é claro. Mas eu observei outra coisa lá que também é característica do plano material grosseiro, continuou Dascalos. Seja qual for o desejo da pessoa, com o tempo ela se satisfaz, se esgota e a satisfação é substituída pelo tédio. Ao mesmo tempo, o desejo insatisfeito apenas aumenta a sede de sua realização. Vocês podem ver que fatores psicológicos semelhantes aos da Terra também operam no outro lado. E há mais uma coisa. As pessoas geralmente são gananciosas, elas desejam insaciavelmente. Deixe-me dar um exemplo de minha experiência pessoal. Eu tinha um amigo chamado Andreas. Éramos colegas de classe na academia americana em Larnaca, nos formamos juntos. Andreas era muito pobre, ele mal tinha alguma coisa. Mas ele sonhava com muito mais. Brigas, explosões de raiva e espancamentos eram comuns em sua família, então ele cresceu assim. Ele perdeu sua mãe aos 12 anos. Depois da escola, nossos caminhos se separaram. Nos encontramos novamente depois de muitos anos. Seu único desejo era construir uma pequena casa onde pudesse encontrar paz. Ele queria ser um comerciante. Ele assistiu a algumas de minhas palestras e aprendeu alguns métodos eficazes de visualização. Então, de repente, ele parou de vir. Ele reapareceu alguns anos depois, ele me visitou. Ele declarou que, entre outras coisas, graças aos exercícios de visualização, ele havia se tornado muito rico. Ele tinha 2 carros e construiu uma casa para si mesmo em Larnaca, na praia. Mas seus desejos não se esgotaram aí. Então, aos 35 anos, ele morreu. Por razões kármicas, ele não poderia viver mais. Então, um dia, eu o encontrei no outro lado. Lá, ele também se imaginava terrivelmente rico. Pensei em ajudá-lo a superar sua ilusão, então disse a ele: preste atenção, André, você está ciente das mudanças? Você percebeu que morreu? Quem? Eu. Ele simplesmente não conseguia acreditar que estava morto. Acabei de passar por uma doença grave, ele me explicou. Eu me lembro, eu não conseguia segurar minha urina, e minhas fezes estavam com sangue. Eu tinha uma colite terrível. Ele provavelmente tinha febre tifoide, Dascalos explicou para nós. Naquela época eles não sabiam muito sobre essa doença. Eu estava terrivelmente doente, Spiro, mas agora estou completamente recuperado, ele disse. Além disso, estou me sentindo muito bem. Antes eu mal conseguia me levantar de manhã, agora eu pulo da cama. Além disso, há algum tempo tenho notado que não apenas não estou envelhecendo, mas estou até parecendo mais jovem. Isso é natural no outro lado, observou Dascalos. Se a pessoa quiser, ela pode assumir sua forma jovem. Você sempre pareceu jovem, André, eu disse a ele. Não precisa me bajular, Spiro, ele respondeu. Venha comigo para minha casa em Larnaca. Então você imagina que está em sua casa em Larnaca? Fiz a ele a pergunta. Onde diabos eu estaria, em Londres? Ele brincou comigo. André, meu amigo, perceba que você está morto.
O mundo em que você vive é o mesmo com o qual você sempre sonhou. Você construiu tudo ao seu redor com sua imaginação. Você trouxe suas experiências terrenas para o outro lado. Spiro, você está brincando comigo? Não consigo entender o que você está dizendo, minha cabeça está girando. Claro que não está girando. Só quero que você perceba que não precisa se preocupar com suas posses, sua riqueza, suas casas. Você sempre esteve insatisfeito, por toda a sua vida, não importa o que você tivesse, você sempre quis mais. Seu apetite era insaciável, André. Agora você está aparentemente vivendo em um mundo lindo, alguns podem até chamá-lo de paraíso. Mas você está realmente sofrendo em uma espécie de inferno, meu amigo, que você criou para si mesmo. Deixe-me perguntar uma coisa. Você tem comido ultimamente? Não, não tenho sentido fome ultimamente. Ou seja, ele mesmo começou a perceber que não precisava comer para sobreviver. Eu costumava comer o que quisesse. E você sabe o que está acontecendo agora, Spiro. É um milagre, eu digo, um milagre. Qualquer coisa que eu desejo, está pronta na mesa da cozinha. Quem está cozinhando para mim? Você mesmo, meu amigo. Seus desejos estão sendo realizados. Você aprendeu tanto comigo em sua vida, como você não percebe que seus desejos e pensamentos se materializam automaticamente aqui? Antes de sua morte, na Terra, se você planejou algo em um nível espiritual, então você teve que começar a trabalhar, cavar uma fundação, cortar madeira, esculpir pedra para construir. Mas aqui, onde você vive agora, a matéria, porque isso também é matéria. Você molda com seus pensamentos. Você está dizendo que tudo isso aqui não é real? Ele perguntou. Oh, eu vejo que você não entende. Por que você pensa que só o que pode apodrecer ou o que pode ser destruído por um terremoto em questão de segundos pode ser real? Por que você não considera real o que é indestrutível? Mas essas coisas que você cria com sua consciência são muito mais duráveis, elas duram o tempo que você quiser. E se você não as desejar mais, elas desaparecerão de você, e outros as tomarão posse. Não, eu não consigo entender isso. Minha cabeça está girando, não continue, meu amigo. Claro que sua cabeça não está girando. Respondi a ele. Seu problema é que seu desejo de compreensão não é forte o suficiente. Você tem tantas casas aqui. Você as sonhou e, ao fazê-lo, as criou. Agora você pode dirigir de uma para outra e admirá-las. Essas foram suas experiências, então essas são suas criações. E você sabe por quê? Porque enquanto você viveu na Terra, você não era um ladrão nem uma pessoa desonesta. Basicamente, você viveu uma vida normal, e você criou com sua consciência tudo o que você desejou. Até agora, tudo bem. Mas por quanto tempo mais você quer se iludir? Você está realmente me deixando louco, Spiro. Veja. Como você pode dizer que tudo aqui é minha criação? No outro dia, por exemplo, houve uma tempestade tão grande que eu nunca tinha visto tanta chuva em minha vida. Meu caro amigo, você também causou essa tempestade com seus pensamentos. No mundo astral onde você vive agora, não existe chuva. Você a criou dentro de sua própria camada astral subjetiva, que você moldou exatamente como você conheceu o mundo durante sua vida. Em seu estado atual, só existe o que você cria para si mesmo com seus pensamentos e desejos. Tudo isso de que você está falando é tão confuso, e este mundo, o outro lado, você não está tentando dizer que estamos mortos? Não, só você está morto. Eu ainda estou vivo, mas sou capaz de visitar aqui a qualquer momento. Você veio para cá e ficará aqui, mas eu voltarei. Você sabe, eu ainda tenho muito trabalho a fazer na Terra. Você não está satisfeito com sua vida aqui? Perguntei a ele. Claro que estou, muito. Mas André, por que você não tenta finalmente se concentrar em entender as leis que operam aqui no outro lado? Spiro, pare com isso. Ele respondeu e pegou um punhado de terra. Você não está tentando me dizer que isso não é terra? Mas é, não importa o que você diga para mim. Sinta-se à vontade para dar uma olhada. Bem, Dascalos resumiu a história. O que eu poderia dizer a ele depois disso? Ele não ficou tempo suficiente no círculo de buscadores da verdade para entender melhor as leis do mundo espiritual. Tentei explicar a ele que tudo é consciência, em diferentes níveis de vibração, e que os 4 elementos podem ser encontrados em todas as dimensões. Mas foi em vão, ele não conseguia entender o que eu estava dizendo. Os buscadores da verdade, que se aprofundaram um pouco mais nos ensinamentos, têm a grande vantagem de estarem cientes do que acontece com eles quando cruzam para o outro lado. O conhecimento adquirido na Terra não é perdido. O buscador da verdade está em uma vantagem distinta em relação à pessoa média, em primeiro lugar porque ele vive uma vida muito mais consciente na Terra, e em segundo lugar porque ele leva seu conhecimento com ele para os mundos superiores. Você sabe, Andrés me disse, Dascalos lembrou de sua conversa, todos os meus vizinhos falam grego. Existem alguns falantes nativos de inglês aqui também, mas meu inglês não é muito bom, então eu não falo muito com eles. Eu esqueci há muito tempo o que aprendi na escola. Tudo que uma pessoa aprende no plano terrestre, ela leva consigo após a morte. É o mesmo com as línguas, nos mundos espirituais. Também pode usar. Digamos que na Terra alguém fosse incapaz de dominar uma língua estrangeira, mas nas dimensões superiores ele a aprende. Então, no plano espiritual, a pessoa será capaz de entender os pensamentos dos outros sem a mediação da linguagem. Caso contrário, porém, ele é forçado a aprender a língua de forma semelhante aos métodos terrestres se quiser se comunicar com pessoas de outras nacionalidades. Observo que tudo isso não se aplica apenas às línguas. No outro lado, a pessoa pode aprender qualquer coisa que seja possível aprender na Terra. Digamos que alguém sempre quis aprender a tocar piano, mas as circunstâncias eram tais que ele não teve a oportunidade de fazê-lo em sua vida, no plano material grosseiro. Bem, da mesma forma que ele poderia ter aprendido a tocar piano aqui, ele também pode aprender lá.
Então, quando chegar a hora de sua próxima encarnação, ele trará consigo para sua nova vida o conhecimento e o talento que adquiriu nos mundos astral-mentais. Quando chega a hora da encarnação de uma pessoa? Perguntou Stefanos. Não há duas pessoas que encarnem nas mesmas circunstâncias. Em todos os casos, são os grandes mestres do karma que decidem quando alguém está pronto para a encarnação. Para dizer a verdade, eu mesmo não vejo isso completamente claro. Sei muito com base em minhas próprias experiências e pesquisas, mas mesmo assim não me atreveria a dizer que sei como a coisa funciona. A vida útil das pessoas que vivem no mundo espiritual pode ser mais ou menos determinada, como na vida terrestre, antes que elas deixem as dimensões superiores para reencarnar. Stefanos perguntou. Não, é totalmente individual, respondeu Dascalos. Costas já havia me dito em uma conversa anterior que a duração do tempo gasto no mundo astral depende da vibração do corpo astral da pessoa. Quanto maior a confusão na alma de alguém, quanto mais crueldade ele traz de sua vida, mais tempo ele precisa para se acalmar e se preparar para sua nova encarnação. Dascalos continuou, e ainda estou tentando ajudar Andrés a entender sua situação para que ele possa subir mais alto, onde ele pode experimentar mais brilho. Talvez um dia ele também aprecie as coisas ideais mais elevadas, além de sua casa e riqueza. Quanto mais alto alguém se eleva no mundo espiritual, mais livre ele se torna dos bens materiais, das correntes que o prendem. No outro lado, você não precisa de uma casa para morar de qualquer maneira, para quê? Para protegê-lo dos elementos. Entendem? Eu também estou falando por experiência própria. Durante minha vida, cheguei a um nível em que não estou mais limitado pelas formas e imagens do mundo material. Não identifico minha autoconsciência com meu ser físico ou traços de personalidade. Claro, é muito difícil para mim falar sobre isso, porque minhas experiências vêm de além da esfera mental inferior. Talvez eu pudesse dizer que a pessoa deve atingir o estado em que pode se tornar um com a natureza. Quando ele é capaz de se transformar na salinidade do mar, por exemplo. Há algo humano nisso, vocês podem perguntar. O que tudo isso tem a ver com a autoconsciência? Tem muito a ver com isso. Pode parecer muito ousado o que estou dizendo, mas as pessoas podem se tornar pequenos deuses. Mas assim como Deus se sente em todas as suas criaturas, assim também o homem, como um pequeno Deus, em seu microcosmo, pode se sentir como Deus. O homem pode se transformar em uma flor, ele pode ser a própria beleza da flor. Ou ele pode se fundir com uma pessoa querida para ele. Temos uma ideia de todas essas possibilidades de transformação nos mundos inferiores, elas significam algo para nós, mas podemos realmente realizá-las, podemos colocá-las em prática. Eu já experimentei essa experiência de unidade de que você está falando, disse Stefanos. É verdade, foi apenas uma experiência momentânea, e aconteceu comigo involuntariamente, sem que eu conscientemente me esforçasse para isso. Como se esse estado, para o qual a pessoa simplesmente voa sem saber exatamente como aconteceu com ele, fosse um presente da graça divina. Bem, já que estamos nisso, por alguns momentos inconscientemente, todos já experimentaram algo semelhante. Afinal, a pessoa dificilmente está preocupada consigo mesma quando está apaixonada e todos os seus pensamentos giram em torno de sua amada, certo? Nesses momentos, ele se torna um pouco a outra pessoa. Esta é a forma subconsciente de unidade. Mas quem torna isso possível? O próprio Deus, o amor. Essa característica do amor vem de Deus, na medida em que nós, humanos, dentro dos limites dos mundos de separação, somos capazes de compreender. Na verdade, vou ainda mais longe e digo que toda a nossa vida envolta em matéria nada mais é do que uma espécie de harmonização com os objetos ao nosso redor. Acho que entendo o que você quer dizer, disse Stefanos, mas quando essa harmonia é criada em mim, quando me torno um com algo, tudo acontece por acaso. Não tenho ideia de como eu poderia realizar esse estado conscientemente. Somente através da prática persistente. Você tem que tentar, Dascalos interrompeu. Ok, mas quando tento, é como se um estado artificial fosse induzido, que eu mesmo não consigo repetir. Não. Mas este estado artificial irá ajudá-lo a entrar na verdadeira unidade. Você tem que praticar até se tornar um mestre na imagem criativa. Entende? Quando lhe dou a tarefa de tentar criar imagens conscientemente, estou na verdade tentando levá-lo a se tornar parcialmente um com a própria imagem imaginativa. Esses exercícios, com o tempo, levarão a pessoa a não mais se apegar às suas próprias imagens e se tornar o próprio amor. Isso significa que ele será capaz de amar alguém mesmo que não conheça a pessoa pessoalmente. Significa que ele será capaz de olhar para um estranho como alguém que encarnou nesta vida com um determinado nome para ganhar certas experiências, mas então inúmeras novas e novas encarnações o aguardam em outras formas, outros nomes, até que ele finalmente alcance a liberação. Dascali, quando as pessoas morrem em acidentes, elas se lembram do que aconteceu com elas no plano físico. Voltei a palavra para as dimensões astrais com a minha pergunta. A maioria das pessoas não vai se lembrar de nada. Se eles têm alguma memória depende de seu karma. Ok, digamos que eu morra agora, eu disse. Isso significa alguma coisa que eu ouvi seus ensinamentos por tanto tempo? Estarei ciente do que está acontecendo comigo no outro mundo? Serei capaz de distinguir os diferentes níveis dos mundos superiores? Primeiro de tudo, o homem não morre. Quantas vezes mais temos que esclarecer isso? A repreensão de voz mansa de Dascalos revelou que minha objeção o divertia. Mas se esse é o seu desejo, então você pode estar totalmente consciente. Com isso, ele começou a explicar mais uma vez que a recompensa do buscador da verdade é precisamente desenvolver sua consciência, e o que ele alcança em sua vida terrena, ele leva consigo para os mundos superiores e o possui em sua próxima encarnação também. O que uma pessoa gravou em sua consciência uma vez permanece indelével a partir de então, Dascalos enfatizou pela enésima vez. Então ele relembrou outra experiência com um velho conhecido que vivia preso em um inferno de sua própria criação. O sujeito tem se torturado com uma pergunta há muitos e muitos anos, por quê? Por que ele me disse isso? Pelo amor de Deus, esqueça aquela mulher. Implorei 1000 vezes, sem sucesso. Ele era bibliotecário e estava constantemente insatisfeito com sua vida.
Quando eu era jovem, costumava ir àquela biblioteca, nos tornamos amigos. Lembro-me de quantas vezes tive que convencê-lo de que não ia à biblioteca por causa dele, mas para estudar. Naquela época, eu era louco por poesia grega moderna, assim como ele. É por isso que ele não me deixou em paz por um minuto. Uma vez ele ficou noivo de uma garota. Mas ele estava literalmente nas nuvens com a poesia, como um privilégio nobre, ele recitava poemas. Sua noiva finalmente se cansou de ouvir poemas dia e noite, que não a interessavam em nada, e um belo dia ela explodiu. Meu amigo bibliotecário estava citando algumas falas emocionais em voz alta quando a garota entediada começou a cutucar os dedos dos pés. Ouça, ela disse, se você continuar assim, e isso é o que me espera pelo resto da minha vida ao seu lado, então prefiro quebrar nosso noivado agora mesmo. Eu preciso de um homem que tem os 2 pés no chão, não um louco sonhador como você. Meu amigo ficou completamente arrasado com o que ouviu, especialmente pelo fato de sua noiva tê-lo chamado de louco sonhador. Ele decidiu acabar com sua vida. Ele subiu no topo do prédio da biblioteca e se jogou. Lutei por anos para fazê-lo entender que ele estava morto e não estava mais no mundo material grosseiro, que a garota por quem ele ainda estava apaixonado havia se tornado uma velha avó na terra. Ela não é mais aquela com quem você fantasia, sua garotinha, sua deusa. Mas por que ela me chamou de louco sonhador? Ele repetia continuamente. Ela me deve uma explicação e tem que se desculpar. Pelo amor de Deus, acalme-se. Implorei, e repetidamente disse a ele o que ele havia feito consigo mesmo, que havia cometido suicídio. Sim, ele admitiu, eu realmente caí. Mas não aconteceu nada comigo. Mal me machuquei e me recuperei muito rapidamente. Então você se curou. E o que você tem feito desde então? Perguntei. Agora? Bem, ultimamente tenho descansado. Eu mereço, veja, ele é basicamente um cara preguiçoso, ele se tornou um bibliotecário para não ter que se matar com muito trabalho, observou Dascalos com humor sarcástico. Naquela época, muito poucas pessoas realmente visitavam bibliotecas. Desde então, ele tem vasculhado seus livros, que carrega para todos os lugares, e continua perguntando o porquê. Uma vez eu tentei o seguinte, e venha, deixe-me mostrar algo para você. Vamos atravessar aquela parede ali, talvez isso faça perceber que você não está mais no mundo material grosseiro, mas naquele que as pessoas também chamam de submundo. Não admira que as pessoas pensem que você é um mágico, Dascali, ele respondeu, você deve ter me hipnotizado, então eu vejo as coisas de forma diferente. Cara, perceba que você se mudou para outro mundo. Eu deliberadamente não disse a ele que ele estava morto. Você não está mais no mundo material grosseiro. Como você pode dizer isso, Dascali? Afinal, estou aqui, vivo e bem, ele insistiu. Sim, você está vivo e bem, mas não da maneira como estava antes. Como assim? Talvez eu não seja quem eu era? E ele disse seu nome. Claro que você é, mas apenas porque ainda não conseguiu se livrar do mundo de suas ilusões, dos grilhões de suas próprias ideias sobre si mesmo. Mas venha, vamos atravessar aquela parede. Eu o ajudei a atravessar sem abrir a porta. Pelo menos tente entender que você está vivendo em diferentes condições materiais há algum tempo. Seu corpo é tão rarefeito que você pode atravessar paredes e objetos. Seu movimento também não é o mesmo que era na Terra, você não precisa andar sobre 2 pernas. Aqui, no outro mundo, a lei da gravidade não funciona como você a conhecia antes. As leis são diferentes aqui. Por que você não se sente e começa a estudar os padrões deste mundo, assim como você aprendeu as leis do mundo terrestre naquela época? Qual é o ponto de se fechar no casulo de suas ilusões? Mas ele não deu ouvidos, apenas continuou balbuciando, e mais porque ela me chamou de louco sonhador. Por quê? Mas como eu a amava, eu a adorava. Ela tem que se desculpar. Ele está preso neste nível. Até hoje ele está remoendo o porquê. Este é o seu inferno, o seu castigo. Tentei pedir permissão aos meus mestres para criar o elemental de sua ex-noiva. Eu poderia ter evocado sua imagem do subconsciente de meu amigo na forma como ele a conhecia e tê-la colocado diante dele. Eu poderia ter feito isso facilmente. Mas Johanna não me deu permissão. Ele disse que seria uma fraude desonesta fazer isso com ele. Mas então como ele irá se livrar de seus delírios? Perguntei a ele. Afinal, o elemental poderia ter se desculpado, e ela poderia ter admitido que estava errada e implorado por perdão, exatamente como meu amigo esperava, de sua amada. Dascalos interpretou o diálogo imaginário entre o bibliotecário e o elemental de sua noiva e se divertiu muito com a imitação de voz. O pai Johanna me proibiu explicitamente de realizar meu plano. Vejam, até eu tenho meus limites. Não podemos fazer o que quisermos, o que acharmos bom. É por isso que sempre sigo as instruções de meus mestres. Sem eles, eu teria cometido muitos erros na minha vida. Desta vez também, se eu tivesse seguido apenas minha própria mente, eu teria criado o elemental sem nenhum problema, na sagrada convicção de que com este truque eu poderia ter ajudado meu amigo a superar sua obsessão, e assim ele poderia ter subido mais alto. Mas mesmo um ajudante invisível deve observar certos limites, leis que ele simplesmente não pode quebrar. Você sempre tem que prestar atenção a isso. Eu ainda era jovem quando meu amigo bibliotecário se suicidou. Desde então, eu já passei dos 70 anos, mas ele ainda está lutando obsessivamente com aquele porquê. Medido em anos terrestres, ele pode até passar mais 80 a 100 anos neste estado, quem sabe? Ainda podemos falar sobre tempo naquele plano? Perguntei. E se sim, pode ser medido em anos terrestres? Muito boa pergunta. Nas circunstâncias dadas, o espaço e o tempo naturalmente perdem seu significado terrestre. Se você perguntasse ao meu amigo onde ele está, ele provavelmente responderia que está em seu quarto, ou qualquer lugar que ele tenha projetado de suas memórias terrenas. Suponho que seja a mesma coisa com o conceito de tempo.
Ou seja, se algo lá parece durar um ano, enquanto isso, 100 anos podem ter se passado em termos terrestres, eu raciocinei. É exatamente isso. Notei, por exemplo, que a palestra que leva 3 ou 4 horas para ser ministrada na Terra pode ser ministrada em 3 minutos no plano espiritual. A diferença está na velocidade da passagem do tempo. Mas deixe-me dar outro exemplo ilustrativo. O que vocês acham que é espaço? Bem, vocês conhecem as dimensões desta sala em que estamos, e vocês chamam de espaço que é delimitado pelas 4 paredes. Mas antes que vocês pisquem seus olhos, já estamos a milhares de quilômetros de distância daquele espaço particular, já que a Terra está constantemente se movendo no espaço. Além disso, junto com o Sol, todo o nosso sistema solar está correndo junto na galáxia, que está se movendo a uma velocidade tremenda no espaço infinito. Então, o que significa o espaço desta sala? Vejam, em última análise, o espaço como tal existe apenas como uma ideia na mente das pessoas. Ora, enquanto o homem pensar em paredes, ele sempre permanecerá em suas concepções limitadas. Mas, na verdade, o espaço não é mais do que um mero conceito, uma realidade relativa. O raciocínio de Descartes sobre espaço e tempo me lembrou de algo. O filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant, foi o primeiro na história do pensamento ocidental a levantar a visão de que o tempo e o espaço existem apenas na mente, não lá fora, no mundo objetivo. Com essa teoria, ele revolucionou a filosofia. No entanto, eu não presumi que Descartes jamais tivesse ouvido falar ou lido sobre Kant. O que ele estava falando, ele experimentou, observou naquele cosmos mágico para o qual ele foi capaz de estender sua consciência. Pode acontecer, continuou Descartes, que alguém sofra por anos nessas esferas infernais, mas se você perguntasse a eles há quanto tempo eles estão lá, eles responderiam, em só desde ontem, ou chegamos aqui hoje. Eles simplesmente não estão em condições de perceber a passagem do tempo. Se não fosse assim, eles provavelmente teriam muito mais dificuldade em lidar com sua situação. Seria realmente infernal para eles. Eu observei. Eu também acho, Descartes concordou. Presumo que esta também seja uma manifestação da graça divina. Exatamente. Já conheci muitas pessoas lá que se referiram a algo como se tivesse acontecido ontem, embora 60 anos tenham se passado no plano material grosseiro. Descartes lembrou, então ficou em silêncio por alguns segundos, para então começar outra história sobre outro habitante do mundo astral. Ele era um homem inteligente com muito boas habilidades espirituais que visitava regularmente os planos astrais inferiores. Quando perguntei sobre a razão desse hábito, ele respondeu que estava realizando algo que não havia conseguido durante sua vida terrena. Ele corta o espaço astral como um raio, e imediatamente se encontra na margem de um rio que flui lentamente, nenúfares balançando na superfície da água. Em suma, ele se encontra em circunstâncias que ele mesmo criou com seus amigos, com a ajuda de seus pensamentos, como se evocando a atmosfera noturna de uma ilha havaiana com palmeiras. Uma vez eu fui com ele e vi esta paisagem. Não é lindo aqui? Tudo é tão tranquilo e pacífico. Ele me disse, e me convidou para sentar e conversar. Conversar? Sobre o quê? Bem, sobre essa beleza que nos rodeia. Você não ouve a música? Ele perguntou de volta. Claro, a música existia apenas em sua mente, ele a compôs. Não que a música não exista de outra forma, você ouve as vibrações para as quais está sintonizado. Eu gostaria que você respondesse a uma pergunta minha, disse ele. E se alguém cair em um sono profundo e sem sonhos? Veja, os mesmos fenômenos existem no plano astral que no mundo terrestre. Durante minha vida, passei por uma experiência muito cansativa e dolorosa. Ainda me lembro, apenas sem a sensação de dor. A imagem que resta não é muito vívida, mas quando ela surge em minha mente, sempre fico muito sonolento. De acordo com a explicação de Descartes, a graça divina interveio dessa forma. É como se eu estivesse entrando no reino do esquecimento. No começo, fiquei com medo disso. O que havia de assustador nisso? Perguntei a ele. Afinal, na Terra isso acontecia com você todas as noites? Você adormecia e caía em um sono profundo e sem sonhos, no reino do esquecimento. Então, de manhã, quando você acordava, você ainda era a mesma pessoa que havia adormecido na noite anterior, certo? Como um ser com autoconsciência, a pessoa entra no estado extraordinário de não existência, mas na verdade não se perde nele. Você está certo sobre isso, mas estou preocupado com outra coisa. O quê? Digamos, disse ele, que entro neste estado especial de não existência, digamos por 10 minutos, ou 1 hora, ou mesmo 1000 anos, e então de repente acordo. Qual é a diferença? Como posso saber quanto tempo passei dormindo profundamente? Estou feliz que tudo isso tenha surgido em você. Eu estava entusiasmado. Sim, digamos que algo assim aconteça, que você caia em um sono profundo por algumas centenas de anos e de repente acorde do nada. Na verdade, você está penetrando no significado dos séculos, mas o tempo todo você permanece no momento do eterno presente. E você também vai acordar no eterno presente. É apenas sua consciência que experimenta o agora como séculos. Não pude deixar de interromper Descartes novamente, o fato de alguém não estar realmente ciente do tempo talvez se deva à operação conjunta do karma e da graça divina. Há um desenvolvimento constante na Terra, e quando uma alma tem que retornar ao mundo material grosseiro, ela sempre pode obter as experiências mais adequadas lá. Exatamente. Também perguntei a esta pessoa o seguinte, por que você quer sentir esse esquecimento extraordinário, esse estado de impotência? Um momento, ele rebateu, quem falou em impotência aqui? Finalmente consegui colocar uma pulga atrás da orelha dele, pensei, e fiz outra pergunta, já que você acumulou tanto conhecimento aqui e está se movendo livremente nessas regiões inferiores do mundo astral, por que você não se junta a nós, ajudantes invisíveis, para que você também possa estar a serviço dos necessitados? Em vez de admirar os nenúfares ao luar azul, talvez você pudesse ajudar aqueles ao seu redor? Tive a sensação de que a pessoa havia vivido 200 ou 300 anos antes, pelo menos seu modo de falar sugeria isso. Ele era grego? Perguntei.
Não, ele era de outra nacionalidade, respondeu Dascalos. E vocês sabem qual era o problema dele? Ele era muito inteligente, mas completamente incapaz de amar os outros. Ele estava preocupado apenas consigo mesmo, e essa é uma das maiores forças de atraso. Ele não sentia nenhum desejo ou necessidade de se juntar às fileiras dos ajudantes visíveis e estar a serviço dos outros. Mas eu acho que ainda é 1000 vezes melhor amar de forma errada do que não amar nada. Então eu considero o amor egoísta e agressivo muito melhor do que a indiferença total. A dor que ele sente por causa de seu amor egoísta acabará por despertá-lo, vejam só. Por exemplo, se um pai está com raiva de seu filho porque o ama, e ele explode, naquele ingrato inútil, eu o criei, o eduquei, e agora, ele me abandona. Bem, esse tipo de manifestação de amor, cheia de tristeza e amargura, ainda é 1000 vezes mais valiosa do que a completa falta de amor. Afinal, a explosão emocional apaixonada já contém autopunição, que então tem um efeito de desenvolvimento sobre quem a experimenta. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nesse momento, uma batida suave interrompeu nossa conversa. Os visitantes vieram a Dascalos para pedir seu conselho, então adiamos a conclusão do assunto. 2 dias depois, encontrei Costas em Limassol e mencionei a ele sobre o que havíamos conversado com Dascalos da última vez. Era sábado, de manhã cedo, e Costas decidiu tirar uma folga naquele dia e vir comigo para passarmos algumas horas juntos no Yacht Club em Famagusta. Sentamos à sombra dos eucaliptos, pedimos uma caneca de cerveja e, enquanto bebíamos, observávamos os banhistas e os velejadores. De repente, Costas começou a contar sobre uma de suas experiências astrais mais recentes. Junto com vários dos meus companheiros ajudantes invisíveis, estávamos viajando no tempo estático, estávamos pairando sobre o mar quando notamos uma pequena cidade costeira em uma das regiões astrais de vibração muito baixa, poderíamos dizer inferno astral. O que você quer dizer? Você está falando de uma cópia astral de uma cidade que também existe no plano terrestre? Perguntei. Deixe-me continuar a história, ela vai se explicar. Descemos e caminhamos pelas ruas estreitas, entre as casas caiadas de branco. De repente, notamos uma mulher idosa sentada em um banco em frente à sua casa. Ela ficou surpresa ao nos ver. Ela devia estar curiosa sobre nós, porque nos convidou para entrar. Assim que cruzamos a soleira, ela começou a reclamar do filho, que ela disse ter enlouquecido, ele estava distorcido de dor. Ela implorou que tentássemos ajudá-lo. Ela chamou o filho e o apresentou a nós. Seu nome era Costas Papadakis, ele disse que era um professor de inglês de 45 anos que se apaixonou perdidamente por uma de suas alunas, uma garota de 23 anos. No entanto, ele ficou completamente desanimado porque a garota ansiava por outro de seus alunos, um menino de sua idade. Outro dia, ele disse, eu tive um terrível acidente de moto. Eles me levaram para o hospital, eu estava com dores terríveis. Todos os meus membros estavam quebrados. Eu não entendo como eu me recuperei tão incrivelmente rápido, e como eu vim parar aqui, ele gesticulou ao redor. Então um de nós perguntou a ele, Costas continuou, o que ele disse, quantos anos ele tem? 45, respondeu o cara. Mas você mal parece ter 20 anos. Oh, não brinque comigo. Estou dizendo que tenho 45 anos, como eu poderia ter 20 anos? Mas você parece. Tem certeza de que não morreu naquele acidente de moto? Do que vocês estão falando? Ele protestou. Como eu poderia ter morrido quando estou aqui conversando com vocês? Com isso, ele começou a nos dizer o que realmente o estava incomodando. Vejam, estou aqui na minha casinha em Tessalônica. Alguns anos atrás, recebi a notícia de que minha mãe, que morava na Itália, em Nápoles, havia morrido. Eu não entendo por que eles mentiram para mim sobre isso. E eu realmente não consigo entender como minha mãe de repente veio parar aqui em Tessalônica. Deixe-me perguntar uma coisa, eu me virei para ele. Que ano você acha que é agora? Isso é algum tipo de piada? Você acha que eu não sou normal? Ele respondeu irritado. Bem, aqui está, é 1923. Ele acrescentou que não foi nada difícil calcular, porque ele se lembra que seu acidente, desde então, apenas 2 dias se passaram. Meu amigo, não quero te chatear, eu disse, mas deixe-me esclarecer a data de hoje, é 1986. Claro, ele gritou, e acrescentou um palavrão em italiano, que felizmente já esqueci. Mais tarde, ele perguntou por que todos nós estávamos vestidos com roupas brancas. Vocês não são de outro planeta? Não, meu amigo, respondi, é você quem morreu e agora está vivendo no mundo astral. É por isso que você conheceu sua falecida mãe. No momento, você está se imaginando na Tessalônica da década de 1920, como você conhecia a cidade naquela época, embora muito tempo tenha se passado desde então. Atualmente é 1986. Se você ainda estivesse vivo hoje, você já teria mais de 109 anos, ou, mais provavelmente, já teria morrido de morte natural. E sua aluna, por quem você já foi apaixonado, hoje, se eu calculei bem, tem 89 anos, se ela ainda estiver viva. Veja, disse Costas, enquanto eu bebia meu último gole de cerveja, o cara também disse que queria se vingar daquele aluno que roubou a garota dele. De 1923 a 1986, ele dormiu apenas 2 dias, e ainda estava sob a ilusão de que estava vivendo na Terra e poderia se vingar da pessoa. Ele até jurou que iria procurá-lo. E vocês foram capazes de deixá-lo na Tessalônica da década de 1920? Perguntei surpreso. Sim, ele ainda está vivendo lá desde então. Entramos no mundo das vibrações de sua consciência, em sua própria imaginação, no ambiente que ele criou para si mesmo. E vocês viram este ambiente do seu ponto de vista vantajoso, ou do dele? Do dele, claro. Afinal, entramos em sua consciência com o propósito de ajudá-lo, de tirá-lo do inferno astral. Então, entramos na Tessalônica da década de 1920, naquele mundo onde, infelizmente, sua consciência está fixada. Vocês mesmos iniciaram esta visita, por sua própria vontade? Perguntei. Sim.
Afinal, como ajudantes invisíveis, nosso objetivo é servir aos outros. Imagino que não foi por acaso que o pobre coitado pensou que vocês eram extraterrestres. Eu ri. Bem, realmente, para ele realmente parecíamos um fenômeno paranormal. Antes de deixá-lo, nos despedimos dele assim, só para que você finalmente perceba que não somos do seu mundo, aqui.